Olá, Adriana aqui com vocês novamente, graças a Deus. E desta vez, mais uma vez, irei falar de outra heresia entre tantas que conhecemos. Mas antes de mais nada, eu peço que você curta, compartilhe, acione o sininho da notificação para receber mais conteúdos tão esclarecedores quanto este que eu gravei. Já tinha gravado um sobre heresia, vai no canal, dá uma olhadinha lá que você vai poder assistir. Então, qual é o meu objetivo aqui? Vamos crescer e expandir juntos, tá? Heresia é sobre o ungido de Deus. Certamente você já ouviu alguém dizer a frase: no ungido de Deus ninguém toca. Quem nunca ouviu isso? Qual crente ou cristão nunca ouviu? Talvez você já ouviu alguma música gospel ou algum sermão de pregadores neopentecostais, principalmente, né? De onde vem essa frase? Bem, essa frase ela é bíblica, gente, e daí vem o perigo, porque as heresias sempre vêm da própria Bíblia, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas, salvo engano, Salmos 105, 15, eu não lembro a passagem, vem agora. O que desejo mostrar neste vídeo é o problema, que o problema não é a frase em si, mesmo porque ela é bíblica, mas sua má interpretação, que resulta numa heresia manipuladora. Aprendemos que todas as heresias têm um ponto de partida. Esta se inicia da Bíblia. As heresias não nascem do nada. Heresia é a distorção da Bíblia, da palavra de Deus, das Escrituras, do Novo Testamento, etc. Façamos uma boa interpretação desse texto para entendermos melhor o que o salmista quis dizer no que eu citei acima. Primeiramente, precisamos analisar o contexto, gente, tá? O contexto imediato do texto, ou seja, analisar o que vem antes e depois o que antecede e o que sucede esse versículo, para que ele não fique isolado e tenha sua interpretação distorcida. O contexto mostra que o Salmo se refere às maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel bíblico. É o título que aparece em muitas Bíblias. O salmista está falando das maravilhas que o Senhor fez com Abraão, versículo 6, 9, Isaac, no versículo 9, e Jacó, no versículo 10. O versículo 14 diz, gente, que o Senhor a ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis. Se liga agora. Talvez seja uma citação da proteção que o Senhor deu a Abraão quando Abimeleque, se lembra? Chamou Sara para ser sua mulher, lá em Gênesis capítulo 20, confira depois. Segundo Alan Herman, o cuidado prospectivo de Deus fora demonstrado aos patriarcas, ali nos versículos 14 e 15. Ele, inclusive, repreendeu reis tais como Faraó, em Gênesis 12, e Abimeleque, em Gerá, em Gênesis capítulo 20. O termo os ungidos é sinônimo de os escolhidos, enquanto profetas é o termo geral aplicado aqui a Abraão, Isaac e a Jacó. Portanto, pelo contexto, o texto se refere à proteção que o Senhor deu a Abraão e não permitiu que ninguém tocasse em sua esposa, se é que estão me entendendo. Além disso, o texto é claro: não maltrateis os ungidos e os profetas. A Bíblia mostra que o Senhor tem zelo pelos seus escolhidos e que por várias vezes saiu em defesa do seu povo, castigando o inimigo e fazendo justiça contra os adversários do Senhor. A palavra, eu não gosto muito dessa coisa de adversário do Senhor não, tá? Só estou aqui, né? A palavra não toqueis neste texto tem um sentido de matar, maltratar, ferir. Isso continua sendo pecado. Não podemos tocar em ninguém dessa forma. Ou seja, não mate o ungido de Deus, não o maltrate, nem o fira de forma alguma. A palavra hebraica para toqueis é ir.
naga, salvo engano, que segundo o dicionário de Strong, quer dizer tocar, bater, alcançar, estender, ser machucado, ser ferido, ser derrotado. Talvez a melhor representação bíblica sobre esse texto é o caso de Davi e Saul. Saul havia entrado numa caverna, lembra desta passagem? Para aliviar o ventre, mas Davi e os seus homens estavam assentados no interior da caverna. Davi se levantou e cortou a orla do manto de Saul. Depois de fazer isso, o coração de Davi ficou inquieto e ele disse aos seus homens: "O Senhor me guarde de que eu não faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor", lá em 1 Samuel, capítulo 24, 6. Eu amo esta passagem. Com estas palavras, Davi não permitiu que seus homens matassem Saul. Inclusive, após ter saído da caverna, revelou o que aconteceu a Saul. "Os teus próprios olhos viram", disse ele, "hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus." 1 Samuel, capítulo 24, verso 10, por ali. Mais uma vez vemos que a expressão "não toqueis nos ungidos de Deus" se refere a não matar ou maltratar os escolhidos de Deus, tá? Esta é a reta interpretação do texto, e correta. A manipulação desta expressão acontece na distorção da verdadeira interpretação. Quando o salmista fala: "Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas", ele não está falando que essas pessoas são incontrariáveis, nem mesmo que elas não podem ser corrigidas quando errarem. Olha só, é verdade que existem ungidos do Senhor? É verdade, isso é real. É verdade também que devemos honrá-lo e respeitá-los, mas não quer dizer que não devemos contrariá-los nem os corrigir. Hoje em dia, líder nenhum aceita correção. Esta frase, "não toqueis nos meus ungidos", tem sido empregada em várias ocasiões para pregadores hereges se defenderem e ameaçarem os seus críticos. Isso é muito sério. Está vendo a manipulação onde chega? Como forma de silenciar as pessoas, como forma de se protegerem e não serem contrariados. Os ungidos usam essa frase para evitar qualquer confronto ou crítica, né? Esses gurus da fé jamais podem ser advertidos. Eles são intocáveis. Entenderiam o peso desta heresia? Ou entenderam, melhor dizendo? Quando alguém se levanta para confrontar uma heresia ou uma falsa doutrina, é ameaçado com a frase "não toqueis no ungido", obviamente usada para escapar de críticas. Em nenhum momento a Bíblia fala que os pastores, gente, e líderes não podem ser contrariados e até mesmo corrigidos, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, vemos isso em algumas passagens e eu vou aqui recordar com vocês junto agora. Vamos lá. Davi foi repreendido por Natã por ter cometido adultério com Betseba ou Betsabá e por ter matado Urias, lá em 2 Samuel capítulo 12. Não foi isso? O apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro por ele ter agido de forma incoerente, quando, porém, diz a Bíblia, que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: "Se, sendo tu judeu", ele diz, "vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus?" Salvo engano, isso está em Gálatas capítulo
capítulo 2, eu acho que é isso. O Senhor sempre nos ensinou a admoestar uns aos outros. Não há problema em ser corrigido em amor. Não há problema em ser criticado. Às vezes, a crítica nos levará a sermos pessoas melhores se você tiver isso aqui. Entendeu? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, acho que é assim, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, não é isso? Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Depois confira se eu seguir certinho a palavra aí, tá? Eu concordo com Werner de Boer, que comenta o seguinte: a Irmandade não tem pastor, a qual se delega ou instruir, aconselhar, que por fim reivindica isso como seu direito exclusivo. Igreja é corpo no qual os membros dão uns aos outros aquilo de que carecem, para que o corpo todo cresça e seu crescimento divino seja por todos. São capazes de dar uns aos outros porque eles mesmos recebem, porque eles mesmos vivem da palavra de Cristo e se abastecem dela, não é verdade? O pastor ou líder pode e deve ser pastoreado e admoestado sim, afinal. Ele faz parte do mesmo corpo e não está isento de ser repreendido, contrariado ou criticado. Para defender certos obreiros e líderes que estão em pecado, mas não fofocar em cima do erro, né, gente? Ou que também é um pecado, fofocar em cima do erro das pessoas. A repreensão, a correção, ela vem para o bem de todos. Quando alguém quer colocar panos quentes em alguns assuntos de depravação pecaminosa, a frase "não toque no ungido" é rapidamente usada para evitar o escândalo. Temos que aprender, gente, que tratar o pecador com disciplina e corrigi-lo em amor é obrigação da Igreja de Cristo, tá? Não é fofocada, diz-me-diz, não. Abafar o caso não é uma conduta bíblica, tá? E não significa que você tem que expor as pessoas também. Se liga o que eu estou falando. A Bíblia nos ensina como devemos tratar um irmão culpado. Está lá em Mateus capítulo 18, dê uma lida lá, leia lá. Primeiro, fale com ele em particular. Né? Não havendo resultado positivo, chame 2 ou 3 testemunhas, não é isso? No versículo 16 ali, se o irmão ainda não se submeter à correção e disciplina, diz a palavra, exponha-o à igreja. E em última instância, caso nenhuma das outras tentativas de recuperar o pecador tenha sido bem sucedida, então considere-o como gentil e publicano. Salvo engano, versículo 17. Ou seja, não tenha essa de pessoa como irmão, diz lá, podendo até acarretar na exclusão do meio da comunidade. É isso, está lá em Coríntios, eu não lembro agora onde está. Em nenhum momento as Escrituras permitem que o caso de pecado seja abafado ou colocado de lado. A não ser, não ser abafado não nos dá autorização para fofocar e expor o pecado dos outros, porque isso também vai contra o que a Bíblia ensina. Quem fofoca, escandaliza, anda e leva as más conversações, como diz Paulo, para frente, para que outras pessoas fiquem sabendo. Muito menos usar o termo "não toqueis no meu ungido" para não repreender o pecador, mesmo que este pecador seja um líder, um pastor, um obreiro ou qualquer outro membro da igreja. Para causar medo nas pessoas, alguns líderes chegam, gente, ao ponto de amaldiçoar as pessoas e até mesmo profetizar doenças. Gente, eu já vi isso acontecer, ninguém me falou não, tá? Ninguém me falou. Nenhuma nem 2 vezes. Usando como fonte o livro do Cristianismo em Crise, de Hanegraaff, extraí um texto em que o autor transcreve uma frase de um sermão do famoso Kenneth Copeland, gravado em fita.
diz: existem pessoas hoje que fazem de tudo para opor-se em juízo ao ministério pelo qual sou responsável e ao de Kenneth e Hagin, tá bom? Vários dentre os que conhecemos têm criticado e chamado esse grupo da fé de seita. E desses, alguns estão mortos hoje, num sepulcro prematuro, e outros estão cancerosos. Olha isso. É incrível como esses hereges manipuladores têm coragem de falar coisas como essa, gente. Isso é uma aberração. Eu já ouvi coisas até piores assim, impressionante. Cuidado com a teologia do medo, tá? Não deixe ninguém escravizar você te impondo o medo através da teologia do medo. Confrontar uma heresia não atrairá doenças para você. Caro amigo, fique tranquilo quanto a isto. Aliás, essa é uma das orientações bíblicas, não é isso? Foi que me senti obrigado, não é só, corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas 1:3. Quero fazer fazer um parêntese aqui. E atenção, devemos combater as heresias sem atacar a revelação verdadeira da palavra de Deus. Já dizia a minha mãe, não devemos jogar a criança com água da bacia, ou seja, devemos saber separar a heresia da revelação, mentira da verdade, aponta o autor de um livro que li sobre heresia. Quero gravar mais vídeos falando sobre isso, ok? A revelação, igual, devemos respeitar e não maltratar os ungidos do Senhor. A heresia é igual, manipulação do termo para se tornar intocável. Então, existem mais 2 detalhes que eu quero compartilhar aqui com vocês. O primeiro, gente, vamos lá. Alguns se dizem ungidos, mas não o são. Há pessoas que se autotitulam ungidas, mas foram consagradas de uma forma estranha. Nunca foram ordenadas por um colegiado de servos de Deus comprometidos com a palavra. Eles dizem que são, mas não são. Isso precisa ficar perceptível. E que não podemos suportar homens maus, e que puseste à prova, lembra, os que a si mesmos se declaram, a palavra, a si mesmos se declaram, estou buscando na memória, apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Apocalipse 2:2. Portanto, não tenha medo de criticar, repreender ou admoestar uma pessoa dessa. O Senhor nunca a chamou. Ela não tem parte com o Senhor. Ela não é ungida do Senhor. Tem muitos lobos em peles de ovelhas, e lobo tem que ser tratado como lobo, tá bom? Não se preocupe em estar ferindo o ungido de Deus. Quem sabe foi para isso que o Senhor te chamou e te colocou lá. Quem sabe este não foi o propósito de Deus em sua vida. Para ser uma voz de confronto ao erro e à heresia, se não houver quem se levante contra estes supostos ungidos, gente, eles estarão livres, à solta, buscando mais um escravo para aprisionar. No segundo ponto, eu queria falar, todos nós somos ungidos. Se você entende isso, todos nós somos ungidos. E como isso se dá? A unção que vemos no Antigo Testamento é diferente da unção que temos no Novo Testamento. Preste atenção. No Novo Testamento não existe uma pessoa mais ungida ou menos ungida. Todos são ungidos, pois a unção que recebemos é o derramar do Espírito Santo, como se deu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2:3. O óleo do Antigo Testamento foi apenas um símbolo que apontava para o verdadeiro óleo que se derramaria sobre nós, o Espírito Santo, gente. Quanto a vós, não diz a palavra aos outros, a unção que dele recebeste
permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, não é isto? Não é assim que diz? Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. 1 João 2, por ali. A manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento era ocasional. Já no Novo Testamento, o Espírito se derramou sobre toda a carne. Logo, todos são ungidos. Hoje, não são só os reis e profetas que são ungidos, mas todos os cristãos que foram selados com o Espírito Santo. A unção não é um óleo que foi derramado sobre a cabeça de um servo numa cerimônia de consagração. A unção é o Espírito de Deus, olha lá, habitando na vida do crente ou do cristão. Então, não tocar no ungido significa não tocar em nenhum cristão, não somente nos líderes e pastores, como eles gostam de se colocarem, como os reis. Concluindo o raciocínio, se você que me ouve foi de alguma forma manipulado com esta frase, não toque no ungido de Deus, liberte-se hoje dessas algemas, meu querido, minha querida. Continue respeitando as autoridades constituídas pelo Senhor, mas nunca seja conivente com o pecado, com o erro e com a heresia. Eu inconscientemente fui e me ferrei por conta disso. Se você precisar contrariar alguém que precisa de disciplina e repreensão, faça sem medo. Faça isso, sempre buscando a restauração do pecador e o bom andamento do corpo de Cristo. Não é para você detonar, não é para você humilhar, não é para você chamar pessoas no canto e quer estar sabendo aqui, né? A língua, né? A fofoca, porque a fofoca é do diabo. Se você faz isso, você não está servindo a Deus. Você está servindo ao diabo. O diabo é desagregador. Agora, se você com a sabedoria estiver cheio com unção, cheio do Espírito Santo de Deus, tu será guiado e conduzido a levar aquele pecador ao arrependimento, a largar aquela heresia. Então, mais um vídeo gravado rapidamente sobre essa heresia do ungido de Deus. Gostaria que você estudasse sobre isso, tá bom? Irei gravar alguns outros. Não esqueça de curtir, compartilhar, acionar o sininho da notificação, convidar amigos para participarem do nosso canal, mais inscritos venham e vamos expandir juntos. Hoje eu conversava com a minha sobrinha de 24 anos, com meu cunhado de 48, sobre expansão. Gente, isso é um fato, a natureza está em movimento neste momento. É só você assistir os documentários que tem no National Geographic. Toda a natureza está em movimento, né? A Terra está no movimento de rotação e translação. Os planetas do Sistema Solar estão se movimentando na órbita do Sol neste momento. O Sol está se movimentando neste momento. O universo, segundo os cientistas, estão expandindo. Nós nascemos, né? Somos crianças, crescemos, ficamos adultos, órgãos desenvolvem, ossos desenvolvem, chegamos a determinada altura. E por conta disso você parou de crescer? Óbvio que não. Só para de crescer quem quer, gente. A expansão é necessária, é um dever nosso. Só que agora a expansão é aqui na mente. E como vou expandir? Dizia minha mãe. Quem se mistura com porco, farelo come. Com quem você está andando? Está contribuindo com o teu crescimento? O que tu está assistindo na rede social? Ou recebendo no teu WhatsApp? Os programas que você assiste contribuem com o teu desenvolvimento pessoal? Se você está seguindo, porque nós somos a média das pessoas com que andamos. Mas hoje, com o advento da internet, a globalização, nós somos a média também das pessoas que seguimos na rede social. Se você só segue porcaria, desculpe a honestidade, você vai ser uma porcaria como pessoa. Se você segue pessoas que estão em outro nível, em outra esfera, em outro patamar, em outra frequência, a tendência é que você também vá para lá. Então fique aqui conosco e Deus te abençoe a sua vida. Um beijo do Adriano
no fundo do teu coração e até a próxima. Bye bye.